Boa noite, sejam todas muito bem-vindas à nossa aula bônus do nosso programa TPM, Tempo de Plenitude para Mulheres. Vai ser um programa em que, ao longo de todo o ano de 2023, nós estaremos juntas estudando um livro por mês. A cada mês, nós vamos ter um tema específico e vamos abordar, vamos extrair todo o conteúdo desse livro, trazendo uma aplicação prática para a sua vida, com ferramentas, com técnicas, para que você possa alcançar a plenitude em 2023, para que você possa se desenvolver por completo todas as áreas da sua vida. Então, a cada mês, a gente vai trabalhar uma área diferente da vida da mulher, e no final dessa aula, eu vou te apresentar todo esse programa e vou te trazer essa oportunidade de você fazer parte desse grupo. Mas hoje eu quis trazer aqui para vocês uma amostra, um pouquinho de como é que vai ser, como é que serão essas aulas de estudo do livro. Porque às vezes a pessoa pensa assim, a Carol vai ficar lendo o livro. Eu até vou ler alguns trechos, né, dos livros, vou trazer alguns trechos, mas é para realmente trazer reflexões para vocês, para trazer realmente aplicações, os meus insights daquilo que eu absorvi do livro. Desde de 2017, na verdade, desde 2014, eu venho aí numa crescente de desenvolvimento. Eu olhei para a vida que eu levava, eu olhei para os resultados que eu estava tendo na minha vida e eu não estava feliz, eu não estava satisfeita. Eu percebi que aquelas atitudes que eu tinha, que os meus comportamentos não estavam dando bons resultados para a minha vida. A colheita que eu estava tendo não está sendo boa. E aí, então, eu comecei em 2014 essa jornada realmente de desenvolvimento. E por isso que eu falo que os livros, eles são a mentoria mais barata que existe. Eles são a forma de transformação mais barata que existe. Porque em 2014 eu comecei, então, a ler. Eu não tinha esse hábito de ler. Eu já tinha lido os livros da escola, tem aqui amigas que me seguem aqui, pessoas que me seguem que são professoras. Então, não sei você tem o hábito de ler? Coloca aqui no chat para mim. Você já vem de um hábito de ler? Você já tem esse costume de ler? Que tipo de livro você gosta de ler? Coloca aqui no chat para a gente entender essa troca. Marcela, o link está na bio, acho que você recebeu também no WhatsApp, da aula no Zoom, tá? Eu estou no Zoom aqui com a aula. Então, coloca aqui no chat para mim se você tem esse hábito de ler. Eu não tinha. Eu vim daquela cultura. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Aqui no Zoom? Estão me ouvindo bem? Coloca aqui para mim também esse feedback, que eu estou falando. Foi engraçado que teve uma aula uma vez, que eu estava falando, já estava uns 10 minutos dando a aula, esqueci de confirmar com vocês e meu microfone estava com problema. Por isso que eu gosto sempre de confirmar se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, se está bom a imagem, se está bom, estão ouvindo bem, que bom. Marcinha colocou aqui, o áudio está bom. Que bom. Acho que a Márcia e a Cleide estavam nessa aula, né, Márcia? E Cleide, uma aula da mentoria em que eu falei, e depois não estava saindo o áudio. Mas que bom que vocês estavam me ouvindo aqui desde do princípio. Então, coloca aqui para mim como que é o relacionamento que vocês têm com a leitura, porque eu tinha um relacionamento com a leitura de ler por obrigação, de ler aqueles livros que a escola passava para a gente ler, aqueles paradidáticos. Então, eu não tinha prazer na leitura, eu não conhecia, eu acho que eu não tinha maturidade para entender o poder que a leitura tem de moldar os nossos pensamentos. E quem já fez aulas comigo, já fez mentoria comigo, a gente fala sobre a matriz de crença. Então, a matriz de crença, ela começa o quê? Com pensamentos que geram sentimentos e que geram ações, que geram comportamentos. Dani, não estou conseguindo mutar. Mutei seu microfone aqui. Então, eu tenho um pensamento que gera em mim um sentimento, que vai gerar em mim um comportamento, uma ação. Então, eu penso... a Dani conseguiu entrar, que bom. Então, a gente está hoje aqui nessa amostra, nessa aula bônus do TPM. A Dani já está inscrita, gente. A Dani já garantiu os bônus, a Márcia já está inscrita, já garantiu os bônus. Então, já estão aqui com a vaga garantida. Então, a gente tem um pensamento, se eu penso que nenhum homem presta,
né? Por exemplo, tem esse pensamento, tem essa crença. De onde que vem essa crença de que nenhum homem presta? De onde que vem essa crença? Vem de pensamentos, de memórias, de experiências que você teve com homens, seja com você, seja com pessoas da sua família, seja com seu pai, que você viu isso acontecendo, que o homem maltratou a mulher, que o homem ele não foi honesto, e aí você tem essas memórias, esses pensamentos aí dentro de você, esses pensamentos geram sentimentos de um sentimento ruim, de angústia, quando fala em relacionamento, quando fala em homens, né? Tem gente que tem sensações físicas no corpo, náuseas, né? Dependendo do grau, de o quanto aqueles traumas afetam a vida da pessoa. E aí, esses pensamentos, junto com esses sentimentos, geram ações. Ações de proximidade ou ações de repelir comportamentos agressivos ou comportamentos amáveis, que são moldados pelas nossas crenças. Então, os livros, eles têm esse poder de nos ajudar a moldar novos pensamentos, a renovar a nossa mente. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui no chat. Ó, eu também, apesar da minha mãe sempre me incentivar na leitura, eu lia por obrigação e não criei esse hábito de leitura. Hoje eu estou querendo adquirir esse hábito. Que bom, você está no lugar certo, né? Nesse clube de leitura, nesse clube de desenvolvimento que a gente vai ter ao longo do ano. Gosto de ler, mas não tenho lido como deveria. Então, que bom, vocês estão no lugar certo, né? Tenho que melhorar muito nessa área. Então, eu tinha esse histórico, né, com a leitura. Eu também não tinha o hábito da leitura. Às vezes eu comprava os livros e não lia. E até comprar mesmo, eu comprava poucos livros, né? Eu não tinha muito essa questão de investir nos livros. E aí, em 2014, então, eu percebi, né? Comecei a dar valor a isso e comecei a comprar livros. Primeiro foram livros sobre relacionamento conjugal, porque em 2013 eu passei por uma série crise no meu relacionamento conjugal, então foi onde eu dei o meu foco. Por isso que eu compartilhei a dica hoje lá para vocês, né, de você procurar assuntos do seu interesse, daquilo que você percebe que vai atender suas necessidades, vai ajudar vocês. Isso vai facilitar você a desenvolver o hábito da leitura. Porque você está criando uma resposta para uma inquietação da sua alma, por um problema que você tem. Então, você vai ler o livro com mais facilidade, porque você vai olhar para aquele livro e você vai falar, esse livro tem respostas para os meus problemas. Então, é do meu interesse esse assunto. Então, comece a pensar sobre isso, né? Sobre o que você precisa resolver na sua vida hoje. Que você decide, então, investir tempo para resolver isso e começar a ler sobre esse tema. Então, eu comecei lá em 2014 buscando atender essa necessidade de resolver a minha crise conjugal. E dali eu comecei, então, a ler e cada vez mais a passar por um processo mesmo de autoconhecimento, de autorreflexão, de fortalecimento emocional, de crescimento pessoal, relacional e profissional. Então, e depois, ainda em 2017, quando eu fui fazer a minha formação, comecei o meu processo ainda mais profundo de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento, que foram as minhas formações em coaching, né? E toda a minha formação na área da inteligência emocional, na área em Master Coach em Inteligência Emocional, em analista comportamental. Eu comecei ali em 2017. No ano de 2018, eu li 32 livros no ano de 2018, para elaborar o meu, né, no processo da elaboração do meu TCC, e foi um dos anos, até estou para fazer um post sobre isso, eu acho que foi um dos anos que eu tive uma melhor performance na minha vida, em todas as áreas. Foi um dos anos que eu performei melhor, porque eu estava comendo aquele conhecimento e aplicando na minha vida, porque isso é sabedoria, né? Isso é a gente ter sabedoria. O que é a sabedoria? É não somente a gente ler, mas é a gente aplicar o conhecimento colocado em prática. E é isso que eu quero trazer hoje nessa aula. Não adianta só a gente aprender, não adianta só a gente absorver conhecimento, é necessário aplicar na nossa rotina, em novas atitudes, em novos comportamentos. Isso se faz necessário para que a gente realmente possa viver um processo de transformação. Então, foi algo que impactou tanto a minha vida que eu falei assim, não, eu preciso trazer para as minhas alunas, eu preciso trazer para as mulheres que me acompanham um projeto para ajudar as mulheres a desenvolverem esse ritmo de desenvolvimento. Ajudar as mulheres a desenvolver esse prazer pela leitura, ajudar as mulheres a ter esse hábito
tão transformador. E aí nasceu, então, o TPM, que é um programa anual, né, para a gente a cada mês trabalhar um tema, cada mês trabalhar um livro. E hoje eu estou trazendo para vocês essa aula bônus, que vai ficar gravada lá na plataforma para vocês. Né? A gente vai ter as 12 aulas, que já tem data, já tem programação, já tem todos os temas das 12 aulas que nós vamos ter ao longo do ano. A nossa primeira aula do livro A Única Coisa é no dia 31 de janeiro, mas hoje eu trouxe para vocês essa amostra, essa aula bônus, essa oportunidade de vocês conhecerem um pouquinho como que vão funcionar as nossas aulas. E, então, vai ficar gravado essa aula bônus sobre esse livro aqui, Formigas, Lições da Sociedade Mais Bem-Sucedida da Terra. Ele é um livro pequeno, bem fininho, tá vendo? É bom também vocês começarem, quem tem dificuldade de leitura, começar com livros menores, né? Para que você ganhe ritmo, para que você sinta a realização de ter terminado aquele livro. Então, é legal vocês começarem com livros menores. Ele é um livro muito bom, e eu sempre vou trazer as minhas perspectivas, aquilo que me saltou mais aos meus olhos, e encaixar técnicas, ferramentas e exercícios para vocês. Mas não substitui a leitura do livro, né? Que as aulas sirvam de incentivo para vocês lerem os livros. Porque em 1h30 de aula, 2 horas de aula, que é o que a gente deve ter, em média, aí, ao longo da nossa jornada. É claro que alguns livros serão mais densos, e pode ser que a gente tenha uma aula um pouquinho mais longa, mas o meu objetivo sempre é trabalhar com vocês em torno de 1h30 de aula. Eu não vou conseguir, talvez, trazer para vocês, quer dizer, eu não vou conseguir, talvez não vou conseguir trazer para vocês tudo aquilo que o autor colocou, né? Às vezes tem livros que têm 300 páginas, nas 300 páginas do livro. Então, bom que vocês assistam às aulas, apliquem as ferramentas e leiam também o livro, dentro do ritmo de vocês, da possibilidade de vocês. Mas o meu objetivo é trazer para vocês, extrair desse livro o melhor, né? Aquilo que eu achei de mais interessante para movimentar e transformar a vida de vocês. Então, a gente começa esse livro, ele é um livro cristão, né? Nem todos os livros que nós vamos trabalhar nesse ano, eles são cristãos, né? Eles são livros de cientistas. A gente tem o livro, por exemplo, desse mês, é um livro de pessoas que são pesquisadoras da área da organização, da área da gestão do tempo. Mês que vem é o livro de uma psiquiatra, né, que estudou sobre os efeitos da dopamina no cérebro. Então, o livro de fevereiro é Nação Dopamina. Então, a gente vai ter alguns livros que são cristãos, por exemplo, o livro Comunicação e Intimidade. Ele é um livro do mesmo autor, gente, me fugiu o nome dele aqui agora, do autor, do mesmo autor das 5 Linguagens do Amor. Então, ele é um pastor, se eu não me engano, né? Eu não estou lembrando agora, mas eu sei que ele é cristão. Então, alguns livros vão ter fundamentos cristãos, né? Mas nem todos, né? Mas a gente vai sempre abordar aquilo que os livros têm de melhor. Dentro da ciência, dentro da inteligência emocional, dentro da psicologia, a gente vai buscar extrair o melhor desses livros. Então, ele começa, o autor, né? Eu gosto sempre de pesquisar também quem são os autores. Estou animada, já comecei a ler A Única Coisa. É isso, Dani, que bom, parabéns. Né? Já começou aí a sua caminhada de desenvolvimento. Já chegar na aula do dia 31, já vai trazer várias percepções suas. Beth, seu microfone está aberto. Conseguimos fechar. Eu gosto muito também de ver quem são os autores, né? Ver a história da vida da pessoa. Então, o autor desse livro aqui, um dos autores desse livro, é o William Douglas, que ele é um conhecido juiz, né? Então, é uma pessoa de performance, né? Então, é uma pessoa de resultados. Então, essa pessoa pode nos ensinar um caminho, né? Ele é uma pessoa que ele ajuda muitas pessoas a passar no concurso. Quem é que conhece, né? O William Douglas. Eu conheço por causa do meu marido, porque meu marido ele é advogado, e eu lembro já que ele já assistiu algumas aulas desse treinador. Ele é juiz, mas ele também vende cursos online para pessoas que querem ter disciplina para passar em concurso. Então, ele é uma pessoa que tem autoridade para falar desse assunto, né? Ele tem ali uma autoridade que capacita ele a trazer para a gente. E, além disso, ele é um homem cristão. E ele foi, então, olhar para aquele provérbio tão conhecido, que é o provérbio, né, Provérbios 6, que fala, observe a formiga. E ele começa o livro trazendo esse provérbio para nós, né? Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela.
e seja sábio. Ela não tem chefe, ela não tem supervisor, ou seja, ela não tem ninguém que a cobre, mas ela tem resultados. Ela sabe aquilo que ela precisa fazer. Ela tem autorresponsabilidade, né? Ela não tem supervisor, ela não tem governante, e ainda assim ela armazena as suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Então, aqui nesse provérbio, a gente vê o que a Bíblia trabalha muito, que é a lei da semeadura. Né? A lei da semeadura. Você está vivendo uma vida de soneca, vivendo uma vida de preguiça, a pobreza vai bater na sua porta. E aqui eu quero trazer para vocês uma abrangência sobre essa pobreza. Né? Não somente pensar sobre uma pobreza financeira. Aqui a gente vê algo muito relacionado ao trabalho remunerado realmente, e que pode trazer para a gente provisão, mas eu quero trazer para vocês uma expansão desse trabalho, uma expansão dessa pobreza. Quero que você pense assim, que área da sua vida hoje está pobre? Quero já começar trazendo essa reflexão para você. Fugir um pouco do comum, fugir um pouco do óbvio. É para isso que eu estou aqui. Né? Para trazer para vocês insights e fugir um pouco do óbvio. Fugir daquilo que já é o que todo mundo fala. Então, quero trazer essa reflexão para você. Que área da sua vida hoje está pobre? Pode ser o seu relacionamento conjugal, pode ser o seu relacionamento familiar, pode ser o seu relacionamento com seus filhos, pode ser o seu relacionamento com você mesma, a forma como você cuida de você, que você olha e você pensa assim, poxa, essa área da vida tá miserável, não tá legal, não tá farta, tá escassa. Que área da sua vida? Coloca aqui para mim no chat, se você quiser compartilhar com a gente, quiser compartilhar com o grupo. Que área da sua vida você sente que não tá do jeito que... não tá farto? E aí, quero já te chamar essa reflexão, né? Que se você tem agido de uma forma diligente nessa área, se você tem investido nessa área, se você tem cuidado dessa área. Porque hoje a gente vai falar, a primeira lição das formigas é essa, né? Que as formigas, elas não fogem do trabalho. Mas eu não sei você, né? Eu realmente acho, assim, a sociedade das formigas algo realmente extraordinário. Quando eu paro para observar, né? Não sei se vocês já pararam para observar uma trilha de formigas carregando folhas ou carregando restos de comida. Às vezes, elas carregam objetos, né? Folhas, restos de comida que são até maiores que elas mesmas. Isso me impressiona muito. Como é que um bicho tão pequeno pode montar, às vezes, estruturas tão imensas? E aí o autor, ele fala, até que ele compartilha, sobre um formigueiro que ele era intercontinental, ele passava, né, ele começava, acho que na França, e ia até a Inglaterra. Não, a Inglaterra não, porque a Inglaterra tem um mar no meio, mas ele passava a fronteira de um país ali não sei se era até a Itália, acho que era da França até a Itália. Gente, eu não sei muito bem da geografia da Europa para saber se a França faz fronteira com a Itália, tá? Então, vocês me desculpem se eu estou dando essa informação de fronteira errada, mas vocês estão entendendo a ideia de que era uma estrutura tão grande, aquele formigueiro, que ele ia de um país a outro. Tudo ali por baixo da terra. Então, me impressiona muito ver como que um animal tão pequeno consegue ter grandes realizações. E aí o autor, ele vem trazendo para nós, então, como que essas formigas, elas seguem regras, lições, né, que fazem com que elas tenham esses resultados. A sociedade delas, a organização delas é uma coisa realmente impressionante. Ali no formigueiro, cada uma sabe seu propósito, cada uma sabe a sua tarefa. A rainha, por exemplo, ela só tem uma função, gente, gerar. Todas as formigas daquele formigueiro, elas são filhas da mesma rainha. Vocês sabiam disso? Eu fiquei impressionada em estudar sobre as formigas.
né? Porque a rainha, ela tem essa função, gerar. E quando eu li isso, gerar fala muito do feminino. A mulher, ela tem essa função de gerar vida. E a primeira reflexão, né, que esse livro me trouxe, e que eu quero compartilhar com vocês, é como é que está a sua conexão com o seu feminino? Como é ser mulher hoje para você? É um fardo? É muito difícil? É cansativo? Como é que está a sua conexão? Porque o feminino, ele é a criatividade, ele é o colorido, ele é o romantismo, ele é o perfume. Todos nós temos o feminino e o masculino dentro de nós. Mas quando uma mulher está muito na polaridade masculina, ela perde essa criatividade, essa leveza, essa graça, a sensibilidade natural da mulher. E temos vivido um tempo onde as mulheres elas têm sido forjadas para serem tão fortes, né? Não dependa de homem para nada. Viemos aí de uma geração de mulheres que foi criada muitas vezes por mães que viveram situações de opressão, situações de machismo, né? Situações onde o homem talvez não as tratou como elas deveriam ser tratadas, situações onde que elas não tiveram oportunidades por ser mulher, né? Eu mesmo já passei por uma entrevista de emprego onde eu tinha acabado de ter a minha primeira filha e na época eu tomei a decisão de sair do emprego para cuidar dela e voltei 6 meses depois para o mercado de trabalho e 6 meses depois da licença, né, quando ela já estava com 1 ano, eu comecei a procurar emprego e sofri um preconceito por ter filho, né, por ser mulher. E aquilo me fez me fechar para o meu lado feminino. Aquela experiência, né? Aquilo que eu ouvi me fez pensar assim, não posso ser mulher, não posso ser mole, né? Eu não posso ser feminina, eu tenho que ser rígida, eu tenho que ser durona para eu ter sucesso profissional. Só que do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz tudo. Muitas vezes lá no ambiente profissional a gente pega essas características e muitas vezes a gente não consegue ter um liga e desliga, gente. Comportamento é hábito, a gente acostuma com aqueles comportamentos. Faz sentido para vocês isso que eu estou falando? A gente acostuma com aquele modus operandi, aquela forma de operar. E aí a gente vai para casa e a gente leva isso para o nosso relacionamento conjugal, a gente leva isso para o nosso relacionamento com as pessoas, a gente leva isso para o nosso relacionamento com os nossos filhos. Faz sentido para vocês? Vai colocando aqui nos comentários enquanto eu bebo uma aguinha. A gente tem vivido esse tempo em que as mulheres estão muito desconectadas do seu feminino, da sua feminilidade. E para gerar, a gente precisa se conectar com o nosso feminino. E aqui eu não estou falando somente de gerar filhos, mas de gerar sonhos, de gerar projetos. Porque as mulheres estão tão sobrecarregadas, estão tão estressadas, tão cansadas, que não estão conseguindo olhar para o futuro. Não estão conseguindo planejar o futuro, parar para planejar o futuro. Tão frustradas que elas não conseguem, né, tão focadas no presente que elas não conseguem. Elas estão tão só nesse movimento de fazer, que não tem se permitido nem mesmo sonhar. Você tem dedicado tempo para você gestar, para parir os seus projetos, os seus sonhos? Eu quero te dar 1 minutinho para você respirar fundo, porque talvez você hoje não parou 1 minuto. Talvez até agora você não está parada me assistindo aí com o caderninho, como você deveria estar aqui na aula. Não, deixa eu estar com o meu caderno, deixa eu estar com as minhas anotações, deixa eu sentar para fazer os exercícios. Talvez você está me assistindo e está fazendo outras coisas. Então, eu quero te dar esse minutinho para você respirar agora. E para você pensar, qual é o seu sonho hoje? Que projeto especial você gostaria de realizar nesse ano novo que está começando? Anota o seu sonho. Olha, aqui no Instagram
Meninas que estão no Instagram, vocês podem entrar no Zoom, que a gente está aqui no Zoom. O link está na bio para você entrar no Zoom comigo. Porque daqui a pouquinho eu vou compartilhar aqui algumas telas e aqui no Instagram vocês não vão ter como ter acesso. Estou tentando achar a minha identidade, Deus levou meu marido, agora eu estou sobrecarregada. É um momento, né? É uma fase e esse luto que você está passando é uma reorganização, né? Todo luto, ele né, exige uma reorganização emocional, principalmente, uma reorganização muitas vezes até física, porque às vezes a pessoa tem que passar por um processo de inventário, tem que vender um imóvel, não dá mais para morar naquela casa, porque tem os outros herdeiros. A pessoa passa por uma reorganização financeira, principalmente quando é o principal provedor da família que falece, existe toda uma reorganização financeira. Então, é um momento, luto, estou aproveitando para falar aqui com uma colega que está aqui no Instagram, tá bom, meninas? Vocês que estão aqui no Zoom. É um momento para a gente ajudar aqui a nossa amiga, né? É um momento que gera muita ansiedade, muita insegurança. Essa insegurança, né, dessas mudanças todas gera muita ansiedade. Então, é um momento realmente delicado, mas que você não precisa passar por ele sozinha. Você pode buscar ajuda, você pode buscar um profissional, um terapeuta, que vai te ajudar nesse processo de reorganização, para que você possa fluir e conseguir, né, vencer essas etapas, né? Porque o luto ele tem as suas fases, ele tem as suas etapas. E aí você não congelar em nenhuma delas é importante, para que você possa continuar tendo sonhos, tendo pulsão de vida, né? Tá muito recente, né? Tem 2 meses, né? Ainda está numa fase muito recente. Se precisar de ajuda, fala comigo no direct, tá? Tem uma outra amiga aqui também que perdeu a mãe, a Sandrinha, né? É um momento realmente, né? Então, é um momento de respirar e de começar a se reorganizar, a vida começar a se reorganizar. Mas voltando aqui ao nosso... Vem para aqui, gente, vem para o Zoom, para eu focar aqui no Zoom aqui com vocês, né? Sim, faz sentido, faz muito sentido, né? O que a gente estava falando sobre os sonhos, de não conseguir olhar para os seus próprios sonhos, porque está muito agitada, está muito focada no presente, então não dedica tempo para gestar, para parir novos projetos. Escreveu aí, então, que projeto especial você gostaria de realizar nesse novo ano que está começando? Coloca aí o seu sonho, o seu projeto. O que você gostaria de realizar, fazer andar na sua vida? E aí, olha que interessante, porque aqui é a página 23, que é uma página que eu coloquei aqui para a gente marcar. Logo depois ele fala sobre essa resiliência, né? Ele fala sobre que as formigas, segundo biólogos, elas sobreviveram a transformações profundas da estrutura do planeta, resistente às mudanças climáticas. As formigas, elas estão presentes nos 5 continentes. Eu não sei se ela é o único animal que ele não registra, né? Mas as formigas, elas estão presentes nos 5 continentes, ou seja, em todas as faixas de clima e de altitude. Elas resistem às baixas temperaturas e sobrevivem no calor dos desertos, no topo das montanhas e nas mais profundas formações geológicas. Então, eu lendo isso aqui, o que me veio? Que as formigas, elas são adaptáveis. E aí eu quero te perguntar, como que você lida com as mudanças? Com os ciclos da sua vida? Como você lida quando as coisas não saem como você planejou? Você trava, você explode, você foge. Lembram das reações, né, lá do nosso reptiliano? Travar, explodir, fugir. Como que você lida quando as coisas não saem como você planejou? Outra coisa muito interessante também aqui, na página 30, ele fala, né, sobre você já deve ter observado isso. Quando você está vendo lá, observando a trilha de formiguinhas, né, de repente elas se veem diante de uma pedra. O que elas fazem, gente, quando elas estão ali diante de uma pedra? A pedra, o que elas fazem? Elas contornam os obstáculos. As formigas, elas fazem isso, elas contornam os obstáculos.
Quando tem uma pedra, uma água, alguma coisa, uma poça, ela vai lá e vai contornar, ela faz um desvio necessário, sem largar aquilo que elas carregam. Achei isso muito interessante. Elas fazem esse desvio, elas sabem lidar. Será que você não está sendo tão perfeccionista? Será que você não está sendo tão rígida, tão inflexível com você mesma, que você não está conseguindo lidar com mudanças, lidar quando as coisas não saem como você planeja? E é muito lindo, gente, a gente vê que na natureza ensina para a gente tudo aquilo que a gente precisa fazer. Eu adorei esse livro porque ele traz para a gente essas 10 lições, como podemos organizar a nossa vida, como colocar a nossa vida para andar, olhando para esse simples animal, que é a formiga. E através de ensinamentos muito simples e muito práticos que você pode colocar na sua vida. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês são todos esses princípios, todas essas leis, tá? As formigas, elas não fogem do trabalho. Quais são os capítulos, né? As formigas não fogem do trabalho. As formigas trabalham por um propósito. As formigas são organizadas, têm iniciativa, adquirem recursos, não desperdiçam nada, trabalham em equipe, administram o tempo com inteligência e concluem as suas atividades em vez de adiá-las. A despeito de tudo isso, as formigas também sabem usufruir do descanso e desfrutam dos resultados do seu trabalho. Eu acho que, com certeza, você já ouviu alguma vez aquela fábula da formiga e da cigarra. Tem alguém aqui que nunca ouviu, gente? Não é possível, né? Todo mundo aqui ou já contou para alguém, ou já ouviu essa história, ou já foi numa peça infantil em que estava lá a formiga e a cigarra. São dois insetos que enxergam a vida de maneira muito diferente. E aí o diálogo da cigarra, ele é marcado por ironia, né? A cigarra, ela é conhecida aí como uma... Só quer curtir a vida. Hoje a gente tem visto aí uma geração que tem esse comportamento de cigarra, né? Só quer curtir a vida. Não quer ter as responsabilidades, mas não quer arcar com os boletos da sua vida, da sua própria vida, né? Então, a gente tem aí essa diferença desses dois animais, e quando chega o inverno, as formigas, elas têm provisão, e a cigarra está o quê? A cigarra está na pior, né? Então, um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é a formiga, ela descansa, ela aproveita. Assim como a gente, porque a gente olha, tem uma visão assim, mas a formiga só trabalha. A formiga trabalha o tempo inteiro. Deixa eu ver aqui rapidinho o negócio. A formiga trabalha o tempo inteiro. Ela não está curtindo, ela não curte a vida, não, gente. A formiga, ela também tem o tempo dela de descanso. Ela tem lá o inverno em que ela tem a provisão dela para descansar. Então, olha que interessante, olha como que a natureza nos ensina. No tempo de trabalhar, ela trabalha. No tempo de descansar, ela descansa. Eclesiastes 5:12 fala que o sono do trabalhador, ele é ameno, porque o sono, o descanso, além de renovar o corpo, ele restaura a alma e restaura a mente, a nossa capacidade mental. Como é que está o seu sono? Como é que está o seu nível de descanso? Então, a formiga, ela tem isso, ela tem um momento de trabalhar e ela tem um momento de descansar, de usufruir daquilo que ela construiu. É muito triste porque a gente vê pessoas que ela tem uma... Ela constrói, ela vive, ela trabalha, mas muitas vezes ela não consegue usufruir daquilo que ela conquista. Pelas suas próprias crenças limitantes, pela sua própria... ela não se sente merecedora, muitas vezes. As suas crenças de merecimento fazem com que ela não... nossa, parabéns. Não, o que é isso? Não é nada. Que não, isso não curte aquilo que ela conquista. Não usufrui daquilo que ela conquista. Tem pessoas que não usufruem porque estão sempre pensando que... não, mas eu tenho que guardar para uma emergência, porque hoje as coisas estão boas, mas amanhã, né, a gente não sabe como é que está, e sim, você tem que ter a sua responsabilidade. Mas você também precisa aprender a usufruir, a gozar da vida. A vida não pode ser só trabalho, só dever. A vida também precisa ter prazer. Então, não olhe para essa fábula da formiga simplesmente assim, formiga, eu não quero ser formiga, porque formiga só trabalha. Não, na realidade, a formiga, ela sabe
o tempo dela de descansar e o tempo dela de aproveitar, de usufruir. Você está sabendo viver esse equilíbrio? Se você não está usufruindo, por que você não está usufruindo? Por trás de todo comportamento tem uma história. Quem é minha aluna sabe disso. Por trás de todo comportamento tem uma história. Se você está tendo esse comportamento de não usufruir do seu trabalho, do fruto do seu trabalho, o que você acha que está por trás desse comportamento? Que história você acha que está por trás desse comportamento? Que vozes aí que ficam martelando na sua cabeça que te impedem de gozar, de usufruir, de descansar? Às vezes são as vozes lá das pessoas da sua família que não ganhavam estrelinha, aquelas pessoas da sua família que eram preguiçosas. E aí hoje você escuta ainda aquelas vozes na sua cabeça e fala assim, não, eu não posso parar, não posso me dar o luxo, não posso me dar esse luxo de descansar. Às vezes são as vozes lá dos seus antepassados que falavam assim, não, a gente tem que guardar para o amanhã, porque a gente não sabe como é que o amanhã vai ser. Ou então que a gente tem que ser abnegado, né? A gente não pode ter a gente tem que olhar para o próximo e fazer pelo próximo. E sim, a gente tem que fazer pelo próximo, mas a gente tem que usufruir do nosso trabalho. Às vezes são as vozes que falam na sua cabeça do que os outros vão pensar de me ver viajando, de me ver curtindo, de me ver... as pessoas vão ter inveja. Tem pessoas que pensam isso, eu não posso compartilhar porque as pessoas não têm inveja. Eu não posso compartilhar porque as pessoas acham que eu não vou poder, que eu tenho que ajudar, tenho a obrigação de ajudar. Então, o que as pessoas vão falar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? Então, o que está te impedindo de viver descanso, de usufruir do seu trabalho? Quero que você pense sobre isso, para a gente entrar aqui na lição 1, que é formigas não fogem do trabalho. Lição 1, formigas não fogem do trabalho. E aí eu quero agora pensar, né? A gente falou um pouquinho sobre descanso, a gente começou lá pelo final, pela lição 10, né? Que é usufruir do descanso. Mas eu quero pensar agora sobre trabalho. Será mesmo que você não foge do trabalho? Porque a gente pode procrastinar com as coisas do nosso próprio trabalho, a gente tem que tomar cuidado. Eu me lembro quando eu trabalhava numa empresa multinacional, eu estava diante de uma tarefa que eu sabia que ia me demandar muita energia, ou que era um desafio, uma coisa nova, eu não sabia lidar, eu não tinha maturidade emocional. Lembra, gente? Eu não tinha maturidade emocional, eu desenvolvi isso de 2017 para cá. Então, lá em 2013, 2014, eu não tinha maturidade emocional para lidar com esses desafios. Então, quando eu me via diante de uma coisa que eu tinha medo de errar, ou medo do fracasso, né? Então eu tinha medo, né? Era uma coisa nova para mim, eu me sentia insegura em relação àquilo. Eu estava diante daquela, ou então eu sabia que ia me demandar muita energia. Quando era algo que eu sabia que ia tomar muito meu tempo, eu procrastinava com o meu próprio trabalho. Eu deixava para depois aquela tarefa mais difícil, mais chata, e procrastinava no meu próprio trabalho, com e-mails, com reuniões, com ligações. E aí, acabou o dia, não deu tempo de fazer. Na verdade, eu estava fugindo do desconforto daquela tarefa, fugindo do desconforto daquela emoção que eu tinha que lidar, não querer lidar com aquilo, e ficava naquela esperança do salvador, né? De aparecer um salvador, que a minha chefe ia chegar e ia me ajudar com aquilo, né? Ia passar para algum outro colega, enfim, ficava naquela procrastinação, muitas vezes, com o meu próprio trabalho. E eu quero te convidar a essa expansão do conceito de trabalho, como a gente falou lá no início. Não somente é o que você faz para receber uma remuneração financeira em troca. Não dá trabalho a gente manter um casamento saudável? Não dá trabalho a gente cuidar da nossa saúde? Não dá trabalho a gente cuidar da nossa vida financeira? Não dá trabalho a gente cuidar das nossas relações? Será que você não está fugindo de alguns trabalhos? Fugindo porque dá trabalho e aí você não faz aquele trabalho? Por isso que no nosso programa a gente vai ter um livro Conversas Corajosas. Porque na vida a gente precisa ter conversas difíceis, a gente precisa
fazer o trabalho difícil também. Não dá para jogar para debaixo do tapete, não dá para empurrar com a barriga. E a formiga, ela não foge de nenhum trabalho. Ela faz aquilo que precisa ser feito. Aí tem um trecho aqui do livro muito interessante que fala, me chamou muita atenção. Olha só, que interessante. A indiferença, a apatia e o comodismo fazem que muitas pessoas não encarem as suas tarefas com responsabilidade, o que é a base para a perpetuação do fracasso. Então, quanto mais indiferente eu sou, quanto mais apático, quanto mais acomodado eu sou, eu crio uma base para perpetuar resultados negativos na minha vida. Então, a não ação, ela também é uma decisão, ela também é algo que vai trazer impacto para a sua vida. Ficar na apatia, ficar na indiferença, ficar no comodismo, ela também vai trazer impacto para a sua vida. Então, quero te convidar a pensar o que te faz não agir. Porque a mudança, a ação, ela vai gerar ansiedade, mas a inércia, ela gera frustração. O que te faz não agir? O que te faz não ter ações em direção aos seus desejos, aos seus objetivos? E ele traz aqui, deixa eu compartilhar aqui uma tela, a minha tela com vocês, depois eu vou mandar para vocês o PDF, para vocês que estão cadastradas. Eu vou mandar para vocês o PDF. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Mudou aqui. Ele traz essa fórmula da morte. É forte, gente, a fórmula da morte. Desejo, mas nenhuma ação prática é igual à morte. Uau! Ficar sem fazer nada, simplesmente no desejo, leva a pessoa à morte. E aí, a gente tem, né, lá o versículo que fala, né, que o preguiçoso, ele deseja, mas ele não faz. Então, você pode querer, você pode desejar, mas se você não quiser, se você não fizer, né, você pode querer, desejar o que você quiser. Mas a vida não é a música da Xuxa. Tudo o que eu quiser, né? O cara lá de cima vai me dar. Você pode fazer as campanhas que for. Né? A gente tem que parar de espiritualizar a falta de disciplina, a falta da sua coragem de agir. Alcançar a promessa depende de você, da sua ação. Então, orar é uma parte importante do processo. Ele até fala aqui sobre planejamento, ele fala da gente apresentar os nossos planos a Deus. É uma parte, né? Fiz o meu plano, fiz o meu planejamento, apresento os meus planos a Deus em oração. Mas a gente precisa agir. Porque desejo, mas nenhuma ação prática é igual à morte, é igual à frustração. A pessoa fica só assim, eu queria tanto mudar de vida, eu queria tanto emagrecer, eu queria tanto, gente, querer não é poder. Querer só é poder no mundo da Xuxa. No lindo mundo da imaginação. Acho que ela tinha até um programa que era sobre isso, né? O mundo da imaginação. Então, querer não é poder. Querer é uma chama. Mas se você não coloca combustível nessa chama, se você não coloca ações, você vai viver uma vida de frustração. Então, quem procrastina tem um monte de desejos e nenhuma ação. Quem procrastina tem um monte de projetos e nenhuma ação. Então, entende que quem procrastina não está gerando os seus projetos. Porque não está colocando, né, como um processo de germinação, gente, um processo de crescimento, de plantação. Eu não posso ficar, eu posso ficar com a semente ali na minha mão. Então, o meu projeto, lá que a gente falou lá no início, o meu sonho, ele está aqui na minha mente. Ele é uma semente.
Ele está no meu coração, ele é uma semente. Mas se eu não adubar, se eu não tratar a terra, se eu não tiver, né, não comprar ali uma vitamina, não botar para tomar sol, não botar para tomar água, se eu não fizer a minha parte, essa semente ela vai ser sempre uma semente. E vai acabar até apodrecendo. Porque semente também apodrece. E aí esse apodrecimento gera o quê, gente? Morte. Sentimento de frustração, de morte. Aquele clima de velório no coração, de que não consigo realizar nada, nada meu vai para frente. Então, quem procrastina tem um monte de sementes, um monte de ação, mas não tem um monte de desejos, mas nenhuma ação. Então, cuidado, porque quem procrastina muito está flertando com a morte. Está deixando áreas da sua vida apodrecerem, morrerem. Então, por isso, eu quero hoje fazer um exercício aqui com vocês. Ai, cadê vocês? Estão aqui. Isso tem relação a não tirar tempo de descanso, tem a ver com o emocional. O que tem relação com o que eu acabei de falar? Isso tem relação a não tirar o tempo de descanso ou tem a ver com o emocional? O procrastinar, ele tem a ver com essa questão. A gente procrastina, você está falando da procrastinação, Dani? A gente procrastina coisas que a gente geralmente tem medo. A gente não quer lidar com aquele desafio, a gente não quer lidar com aquela emoção, a gente não quer lidar com... É mais fácil a gente permanecer no comum, a gente não quer lidar com o medo do fracasso, a gente não quer lidar com o julgamento, o medo do julgamento, então a pessoa procrastina. Só que a pessoa não tem em mente, gente, que a pessoa às vezes não age porque tem tanto medo do fracasso, mas a pessoa não pensa que ela já está fracassando. Não agir, muitas vezes, também já é um fracasso. Então, a procrastinação é eu não quero lidar com aquele desconforto. Então, eu procrastino. Eu não quero lidar com aquele medo, eu não quero lidar com aquela emoção. Então, eu procrastino. A base da procrastinação é não querer lidar com uma situação emocional, com desconforto emocional, com desconforto que aquela ação vai me trazer. É por isso que a gente tem que olhar para a raiz e entender o que está por detrás daquele comportamento. De que eu estou querendo realmente fugir? Lembra que as formigas elas não fogem de nenhum trabalho. Então, eu quero fazer um exercício com vocês e vou mandar para vocês o PDF. Aqui eu quero que vocês coloquem um desejo. Dentro do retângulo, colocar um desejo de vocês. O sonho, o objetivo, pelo menos um você já tem, que foi aquele que a gente falou lá no início da aula. O que você deseja? Que projeto especial você deseja para esse ano? E aí, você colocar aqui o seu desejo, anota aí o seu desejo, e você colocar pelo menos 3 ações práticas, gente. Ação prática. Eu vou fazer isso. Ações práticas para que você coloque em ação nessa semana. Hoje é terça-feira, dia 10 de janeiro. Você já pode começar a agir. Então, aqui o seu desejo e pelo menos 3 ações práticas, 3 decisões que você percebe que são ações, que não são movimentos. Lembra da porta? Quem já esteve comigo na live da semana passada, a gente falou sobre a porta. A porta ela fica abrindo e fechando o dia inteiro. Já viu porta de shopping? Abre e fecha o dia inteiro. Tem movimento o dia inteiro. Mas não vai a lugar nenhum. Então, aqui eu quero que você pense em ações estratégicas, não em movimentos, mas em ações estratégicas que vão te levar à realização do seu desejo. E aí vocês vão receber o PDF com 3 espaços aqui, 3 desejos e 3 ações. E você se compromete a começar a colocar em prática na sua vida, a partir de amanhã. Pode ser acordar em determinado horário, é uma decisão, é uma ação prática. Que você vai tomar essa decisão para transformar a sua vida, para você atingir esse desejo, atingir esse objetivo. Então, a gente tem que se mover, ir atrás, né? Para a gente conseguir viver vida, ter vida. E não viver essa morte, esse luto, esse apodrecimento de sementes.
A gente precisa avançar. Voltando aqui. Então, escreve aí, qual é o seu desejo hoje? Pensa em algo que você deseja mudar na sua vida, na sua rotina, escreve. É importante esses processos de você escrever. Esses processos cognitivos são importantes. E coloca em ação, coloca as ações. Antes da gente entrar na lição 2, tem algo que me chamou muita atenção ainda aqui no capítulo 1, que fala que as formigas, elas escutam mesmo não tendo ouvidos. Achei isso tão interessante. Elas percebem os sinais, os contatos, né? E elas são capazes de ouvir as instruções da sua rainha, embora não tenham ouvidos. E isso me despertou, abri aqui um PS, né? Sobre a comunicação não verbal. E eu me lembrei de uma história, né, que eu li num livro, agora eu estava tentando lembrar qual foi o livro que eu li, essa história, mas era uma história até falando sobre relacionamento conjugal, né? Era um livro falando sobre relacionamento conjugal, mas ele contava a história de um presidente americano, se eu não me engano, acho que era o Theodore Roosevelt, e ele estava ali naquele momento, se eu não me engano também, gente, tem muito tempo que eu li essa história, foi um desses primeiros livros que eu li lá em 2014, para o meu desenvolvimento, eu tenho que achar essa história. E aí, então, ele estava, acho que no meio da guerra civil lá americana, né, aquela guerra entre o norte e o sul, se eu não me engano, a guerra dos confederados, enfim, ele estava lá, aquele presidente Theodore Roosevelt, e ele estava passando por uma guerra, e ele chegou num determinado acampamento e ele precisava de um soldado para fazer uma determinada função para ele. E aí, quando ele chegou ali naquele acampamento, ele escolheu um soldado e depois um assessor dele falou assim, mas por que você escolheu aquele soldado? Foi uma coisa assim, você bateu o olho na tropa, você não perguntou nada, você não perguntou as qualificações, ele precisava de um soldado que fosse capacitado, de um soldado que tivesse determinadas habilidades. E ele falou assim, sabe por que eu escolhi aquele soldado? Porque ele tinha um sim no rosto. Aquela comunicação não verbal daquele soldado demonstrava que estava disposto a ajudar, que estava disposto a servir, enquanto os outros tinham uma postura de que não queriam servir, não estavam dispostos a ajudar, estavam fechados a ajudar. Então, isso me lembrou, eu li sobre essa questão das formigas, de que elas têm essas percepções, a comunicações não verbais. Então, me chamou a atenção sobre isso. Como é que anda a minha comunicação não verbal? Como é que anda a sua comunicação não verbal? Será que as pessoas olham para você e vêem uma pessoa aberta para a vida, aberta para oportunidades, aberta para ouvir? Aberta? Será que o seu marido olha para você e vê uma pessoa aberta ou vê uma pessoa fechada? Mesmo sem você abrir a boca para falar nada. Será que os seus filhos olham para você e vê você uma pessoa aberta, disponível? Ou você anda tão corrida que você passa sempre essa imagem de uma pessoa inacessível? De uma pessoa que não está disponível, que está fora da área de cobertura. É para a gente refletir, né? Para a gente trazer essa reflexão e, se não está legal, a gente buscar trabalhar mudanças, né? A gente buscar fazer diferente. Lição 2. As formigas, elas trabalham com um propósito. Olha que interessante, gente. Você sabia que as formigas... Sabia que o que você comeu hoje... Quem aqui comeu hoje? Eu comi. Estou até com fome, daqui a pouco eu vou comer de novo. Mas o que você comeu hoje tem a ajuda das formigas? Você sabia disso? Olha que interessante. Porque as formigas, elas são facilitadoras da germinação, do processo de germinação da terra. Aquele movimento lá, elas ficam se movimentando lá embaixo da terra e elas facilitam que as sementes entrem, que a água entre na terra. Aquele movimento. Então, é um trabalho pequeno, mas que impacta toda uma plantação. E o que a gente comeu hoje, então, dependeu da ajuda da formiga. Aquele ser que, às vezes, as pessoas olham com tanta insignificância. Então, como o seu trabalho... Eu quero trazer essa reflexão para vocês, porque as formigas trabalham com um propósito. Como o seu trabalho melhora a vida das pessoas? Eu quero que você anote essa pergunta e que você responda essa pergunta. Eu ajudo as pessoas. Como o seu trabalho melhora a vida das pessoas?
Porque ver sentido, ver propósito no seu trabalho é algo fundamental para a sua felicidade. Eu já vivi, né, um trabalho que eu não via propósito. Na época que eu trabalhava com importação, eu não via sentido naquilo. Aquele trabalho não combinava com a minha personalidade. Eu gosto de lidar com pessoas, era um trabalho que eu só lidava com papel, com processos. Apesar de ser uma pessoa estudiosa e extrovertida, mas também introvertida, gostar de ter esses momentos de leitura, de reflexão, eu gosto de me relacionar com pessoas, de trabalhar com pessoas, de estar com pessoas. Eu estou aqui agora com vocês e amo fazer isso aqui. Amo estar com vocês. Me sinto uma realização extraordinária. Então, eu vivi esse trabalho de sem propósito, de não conseguir ver propósito no meu trabalho, de ver o meu trabalho como uma tortura. Isso eu sei o quanto isso dói. Eu sei o quanto isso é triste. Você olhar para o seu trabalho como um fardo, uma tortura. Para que Adão e Eva foi pecar? Porque Adão e Eva pecou e agora a gente tem que trabalhar. Gente, o trabalho já existia antes do pecado, tá? O autor até traz essa memória aqui para a gente, né? E ele traz aqui o trabalho de acordo com a Bíblia, vale muito a pena você ler, né, esses pontos. Mas eu sei o quanto isso é dolorido. Então, por isso eu quis trazer para você qual o propósito do seu trabalho. Vamos encontrar propósito no seu trabalho? Olha aqui o que eu falei das formigas. As formigas, o que eu comi hoje dependeu do trabalho de uma formiga. Então, como que o seu trabalho? Às vezes você olha e você pensa assim, eu sou uma formiguinha. Meu trabalho não tem impacto, não faz a diferença na vida de ninguém. Mas quero chamar essa reflexão para você. Como o seu trabalho melhora a vida das pessoas? Anota isso. Você vai perceber. Se você fizer esse exercício, se você tiver sabedoria para fazer esse exercício, porque sabedoria é aplicar, é fazer, não é só ouvir, é colocar em prática. Então, se você tiver sabedoria para fazer esse exercício, se você tiver a ação de fazer esse exercício, eu tenho certeza que você vai melhorar a sua performance profissional, que você vai melhorar o seu entusiasmo no seu trabalho, que você vai melhorar a forma como você se relaciona com as pessoas do seu trabalho, quando você enxergar propósito no seu trabalho, propósito no que você faz. Faz sentido para vocês? Como é que estamos até aqui? Tudo bem? E aí, eu quero... Para a gente viver o trabalho, tem uma parte aqui que eu achei muito interessante, que fala que trabalhar envolve uma saída, aqui na página 37. Não sei se vocês têm o livro. Trabalhar envolve uma saída, decidida, focada e convicta. Quando eu li isso, aí ele botou aqui assim, mesmo os que trabalham em home office precisam sair para trabalhar. Ou seja, quem trabalha em casa precisa se desligar da vida doméstica e dedicar força e concentração ao trabalho. Eu achei isso muito interessante. Porque ao pensar sobre isso, me veio logo uma pergunta, que é a pergunta que eu quero trazer para vocês. O que te impede de sair para o trabalho? O que te impede de focar no seu trabalho? Será que é a culpa? Eu já vivi baixa performance profissional porque eu não sabia lidar com a culpa das minhas filhas. Eu estou deixando as minhas filhas. Eu não sou uma boa mãe. Eu não consigo. Não sei o quê. Então, eu não sabia lidar com a culpa. E para a gente trabalhar, isso envolve uma saída. A gente precisa ser... a gente é cortado por 2 eixos na nossa vida, né? Deixa eu compartilhar aqui no Zoom com vocês. Então, trabalhar exige uma saída para a vida. A gente é cortado por 2 eixos, né? O que te impede de sair para o trabalho? O eixo da família, de origem, e o eixo da vida em sociedade. Então, na família de origem, você é sempre filha. Você nasceu ali naquela família e você é sempre filha, nesse eixo. Para a gente conseguir ser estudante, ser esposa, ser mãe, ser amiga, ser profissional, a gente precisa se separar, se distanciar
desse eixo para ir viver esses outros papéis. Lembra lá da mãe que precisa deixar o filho na escola e o filho precisa aprender a viver em sociedade sem a família, na adaptação escolar. Se a família gruda demais aqui, se essa pessoa é muito grudada aqui, ela tem dificuldade de desenvolver a sua vida de estudante, a sua vida como esposa. Se essa esposa ela é muito grudada aqui, ela tem dificuldade de viver o seu papel de esposa. Se essa mulher ela é muito grudada aqui, quem vai ser a melhor amiga dela? É a mãe, é a irmã. Ela tem dificuldade de estabelecer amigos ao longo da vida. E se a pessoa está muito no papel de filho, ela também tem dificuldades de desenvolver a sua vida profissional. Então, o que te impede de sair para o trabalho, de ir para a vida, de viver a vida em sociedade? Será que é a culpa? Né? E a gente tem... Já reparou que nas famílias, geralmente tem um que fica para cuidar dos pais? Tem um que não vai para a vida para cuidar dos pais? Já notou isso? Porque isso é muito valorizado na cultura brasileira. Eu lembro que a minha professora ela explicando para a gente sobre esse conceito, a Monica McGolden, né? Ela é uma americana, e ela, na palestra dela, ela falando, e o público brasileiro não estava entendendo muito bem o exemplo que ela estava dando. Porque nos Estados Unidos, quem é o vilão? Né? Ela numa aula sobre vilões e mocinhos da família. Né? Quem são vistos como os vilões da família? Como aqueles não ok da família nos Estados Unidos? São aqueles que ficam. São aqueles que não vão construir a sua própria vida. Que não vão ter a sua vida financeira, a sua vida profissional. Aqueles que ficam. Eles são vistos como os não ok da família. Enquanto aqui no Brasil, né, os vilões são aqueles que vão ter a sua independência, que vão ter a sua vida, que vão voar. Geralmente, eles são mal vistos pelas famílias. Eles são aqueles que são vistos como individualistas, né, como pessoas que só pensam nele, egoístas. E é claro que existe a diferença, eu não vou entrar aqui não vou entrar nessa diferença aqui, existe a diferença entre individualidade e individualismo. O individualismo realmente não é saudável, mas a gente precisa aprender a viver a nossa individualidade. Quem nós somos como indivíduo? Isso é muito importante. Então, formigas, elas trabalham com um propósito, e todo trabalho exige uma saída. Você vai ter que deixar algo. E quando você deixa esse algo, se você vai com culpa, você não consegue focar no que você precisa fazer. E isso atrapalha a sua performance. Faz sentido? Todo trabalho exige uma saída. Lição 3. Aí tem as razões bíblicas para o trabalho, vale muito a pena vocês lerem, né? Como que o trabalho ele pode ser bênção para auxiliar os necessitados. Para a comunicação do evangelho, o nosso trabalho é uma forma da gente demonstrar a glória de Deus, para a glória de Deus, para o acúmulo de riqueza e satisfação de necessidades materiais que nós temos, o trabalho, o dinheiro, né? A necessidade de recursos. E o nosso trabalho vai trazer esses recursos para a nossa casa. Terceira lição, as formigas elas são organizadas. Elas têm uma rigorosa disciplina e uma estrutura organizacional das formigas é muito impressionante. Eu já trabalhei com coaching empresarial e o que eu via muito em empresas, eu trabalhava com empresas familiares. O que eu via muito nessas empresas? Uma dificuldade na estrutura organizacional dessas empresas. Não era muito bem definido quem fazia o quê, qual era a função de cada um. Era um atropelando muitas vezes, né? O marido e a mulher trabalhando junto e atropelavam um ao outro, né? Na sua função. Então, eu via muito isso. As rainhas, as formigas, cada uma, elas são tão organizadas que cada uma cumpre a sua função, cumpre o seu papel. Ela tem a rainha, tem o rei, tem as operárias. Quando os papéis estão invertidos, quando as pessoas não sabem muito bem o que fazer, qual é o seu papel dentro daquele sistema que eles estão inseridos? Eu trouxe aqui um exemplo da empresa familiar. Isso gera uma disfuncionalidade, gera um desconforto, gera conflito. E todos nós estamos inseridos dentro de algum sistema, né?
que é o nosso sistema familiar. Nós temos ali dentro do sistema familiar, temos vários papéis, papel de pai, papel de mãe, papel de irmão, papel de filho. Temos ali vários papéis. Quando esse sistema está equilibrado, todo mundo está no seu lugar e cumprindo a sua função. Mãe está sendo mãe dos seus filhos e não do marido. Então, a mãe está sendo mãe, o filho está sendo filho, o filho não está sendo uma criança parentalizada. Eu tenho vivido esse processo com os meus pais, porque eu acabei sendo uma criança parentalizada. A minha mãe, ela grudou em mim de uma forma e ela depositou em mim muitas expectativas e que eu seria aquela que viria para mudar a vida dela. E aí, inclusive, uma expectativa de... Eu me percebi agora, alguns anos atrás, num papel de líder, sabe? De líder espiritual até dos meus pais, de uma pessoa conselheira que pudesse aconselhar, que pudesse direcionar, que pudesse dizer o que é o melhor. E eu parei e falei assim, gente, os meus pais, quando eu comecei a ter a consciência sobre esse papel disfuncional que eu estava vivendo e que estava me impedindo de viver, muitas vezes, o meu papel como mãe, meu papel como esposa, ser mãe dos meus pais estava uma coisa tão pesada para mim, que eu falei assim, gente, isso está disfuncional. Vai existir um momento em que eles vão precisar de um apoio maior dos filhos, mas eles ainda estão saudáveis, plenamente saudáveis, físicas e mentalmente. Eles podem tomar as suas próprias decisões. Então, estava muito pesado para mim, essa posição de faça isso, faça aquilo. Mas eu fiquei tanto tempo nesse modus operandi, lembra do modus operandi? Eu fiquei tanto tempo nessa função, nesse modus operandi, que muitas vezes eu ainda me vejo caindo na armadilha de fazer isso, e eu pego... A minha mãe me mandou uma pergunta, o que você acha que eu devo fazer? Eu falei assim, gente, eu não vou responder. Porque eu não vou ser mãe da minha mãe. Dizer para ela o que ela tem que fazer. Era uma coisa assim, gente, não era nenhuma decisão, sabe? Uma coisa não. Era uma coisa básica de relacionamento ali entre ela e uma outra pessoa. Ela é uma adulta, ela é capaz de tomar as suas próprias decisões. Então, a gente entender que aquilo estava pesado demais para mim. Estava disfuncional. Então, as formigas, elas entendem cada uma o seu papel, cada uma a sua função, o que cada uma tem que fazer e vivem o seu papel. Porque quando a gente tem inversão de papéis, as coisas ficam bagunçadas dentro do sistema das formigas. A operária, ela nunca vai ser uma rainha. A operária, ela nunca vai gerar formigas. Ela não tem preparo para isso. Me lembrou dessa questão do filho parentalizado, né? Que ele não tem, a criança ela não tem preparo, muitas vezes, emocional para receber esse peso. Não tem estrutura para viver esse papel parentalizado. Mas, em muitas famílias, a criança ela vem sendo... né? Eu até falei sobre isso na live do casamento do rei, né? do Charles e da Diana, que ela jogou, a Diana deslocou essa responsabilidade para o filho mais velho. Né? Essa tábua de salvação naquele relacionamento conjugal conturbado que ela vivia. Então, a partir dessa organização, as formigas elas são mais eficientes, mais produtivas e mais competentes. Por quê? Porque cada uma está cumprindo a sua função. Na família, cada um tem a sua função. Pai tem o papel de pai, mãe tem o papel de mãe, filho tem o papel de filho. Dentro do seu sistema familiar, dentro do seu sistema de trabalho, está todo mundo fazendo a sua função? Nos seus liderados, na sua igreja que você lidera, na sua empresa, no seu cargo, está todo mundo fazendo o que deveria fazer a sua função, cumprindo o seu papel? Ou você está fazendo o trabalho de outras pessoas e por isso que você está tão sobrecarregada, está tão cansada? E aí é você se perguntar, por que eu estou fazendo o trabalho dessas pessoas? Eu atendi uma mulher que ela estava extremamente sobrecarregada, cansada, ela se enxergava como uma tartaruga que carregava o mundo nas costas. E ela conseguiu perceber o quanto ela tinha 20 pessoas trabalhando para ela. E o quanto ela maternalizava esses liderados. O quanto ela se sobrecarregava trabalhando por aquelas pessoas que eram liderados dela. E aí a gente foi trabalhar o que dela fazia ela ter esse comportamento de maternalizar.
os liderados, que eram adultos, responsáveis e que estavam recebendo por aquela função, para fazer aquele trabalho. Por que ela fazia? Será que era falta de confiança, dificuldade de confiar? Tem pessoas que é por falta de confiança, mania de controle. Não era nem o caso dela, era uma outra questão. Mas existem diversas perfeccionismo, mania de controle, dificuldade de confiar nas pessoas, que faz com que as pessoas peguem funções que não são delas, abracem tarefas, abracem funções que não são delas. Então, cuidado, né? Uma outra coisa interessante que eu achei aqui, nessa questão de cada um saber o seu papel, cada um saber a sua função, é que não existe comparação e competitividade. Né? A comparação e essa competitividade, ela é muito negativa para o nosso desempenho. Se você quer competir com alguém, compete com você mesmo. Hoje eu vou ser melhor do que ontem. Amanhã, vou trabalhar para eu melhorar 1%, para eu ser um pouco melhor. Para eu ser melhor nisso. Para eu aprender com o que não deu certo e prosseguir. Então, se você quiser competir, compete com você mesmo. Porque a competição e a comparação, elas são muito ruins para a nossa performance. E aí, aqui no capítulo 3, na lição 3, ele vem falando sobre a importância do planejamento, né? O quanto o planejamento é a prática fundamental para quem quer ser vitorioso na vida. Sem um plano, tendemos a vagar pela existência sem direção nem propósito. Sem organização, não chegamos a lugar nenhum. Para mim, isso é fato. A organização e o planejamento é algo base para a gente alcançar qualquer objetivo. Existem perfis comportamentais que têm mais dificuldade de planejar e de se organizar. Os sanguíneos, né, que são os influentes, os dominantes, né? Por exemplo, Pedro, o personagem bíblico Pedro, né? Pedro, você acha que Pedro planejava alguma coisa? Não, ele era impulsivo, ele ia lá e fazia, né? Mas então a gente tem essas dificuldades dependendo do perfil. Tem um post lá no meu Instagram onde a gente fala sobre as dificuldades para a realização para cada um dos perfis. Você vai conseguir se identificar ali, ver com qual perfil você mais se identifica e traçar estratégias para você minimizar esses efeitos, para que você consiga planejar, para que você consiga ter uma vida de organização e planejamento. Então, aqui, ele vai falar sobre alguns passos que são importantes no nosso planejamento. Primeiro, definir objetivos. A gente precisa ser uma pessoa de visão, saber o que desejamos, saber onde a gente quer chegar. A gente já hoje trabalhamos isso, né? Qual o seu desejo para esse ano? O que você quer resolver na sua vida nesse ano? Isso aí é um objetivo. E aí você transformar esse objetivo em metas específicos, né? No livro A Única Coisa, a gente vai trabalhar essa questão de objetivos, de metas. É importante que você, no estudo do livro da Única Coisa, né, que nós vamos ter no dia 31 de janeiro, para as alunas do TPM, ter metas específicas, isso é muito interessante, porque as pessoas às vezes ficam nos objetivos, nas ideias gerais, né? Por exemplo, eu gostaria de ler a Bíblia toda. É um objetivo muito vago, é uma ideia geral. Mas ir para uma meta específica, eu vou ler 3 capítulos da Bíblia por dia, neste ano, né? Todos os dias. Então, é você ir para metas específicas, ir para o específico. Preciso tratar melhor a minha família. Talvez você tenha essa ideia geral, nesse objetivo. Preciso tratar melhor a minha família. Vou elogiar o meu filho todos os dias. Vou fazer um almoço especial aos domingos. Vou ter um momento de jogos em família toda quinta-feira. Então, é você traçar ali uma coisa específica para a sua rotina, para fazer a diferença realmente na sua rotina. Estabelecer metas com prazos, né? A gente já trabalhou isso aí em algumas lives. Definir objetivos realizáveis. Então, ele vem trabalhando todos esses passos aqui para você conseguir estabelecer objetivos para cada área da sua vida. E uma coisa interessante que ele fala aqui é sobre o plano de ação. Antes de falar do plano de ação, é importante você saber o seu estado atual, você analisar o seu estado atual. Primeiro pense, onde estou? Em seguida, antes de traçar o caminho a ser percorrido, responda, quão próximo do objetivo
eu me encontro nesse momento? Então, aonde que eu quero chegar? Meu desejo, onde é que eu estou? E aí eu consigo traçar o caminho, né? Hoje mesmo, eu fui na nutricionista. Ela me passou um objetivo, mas antes dela me passar, né, o objetivo, ela fez uma avaliação do meu estado atual. Como é que você está hoje? Está aqui. Então, o seu objetivo é esse. Então, e me traçou um plano, me trouxe um plano. A dieta, um plano. Se você seguir o plano, você vai conseguir atingir esse objetivo. É um exemplo bem básico, mas que você pode aplicar para tudo na sua vida, que é o seu plano de ação. E aí aqui ele fala que traçar estratégias, ter um plano de ação, é muito importante, e você vai ter um plano de ação aqui no PDF, que eu vou dar para vocês, dessa aula. Os planos, o planejamento, eles ajudam você a lembrar das coisas, garante foco, são motivadores, porque aí você vai lá e marca que você cumpriu aquela tarefa. Permitem que se visualizem as tarefas, proporcionam alegria quando você risca o que já foi feito, organizam e esclarecem os pensamentos. Tem gente que não consegue dormir. Tem muita dificuldade para dormir porque está com a mente cheia, a cabeça fervilhando. Por quê? Não coloca no plano de ação, né? Não coloca lá no papel, no plano de ação. Então, fica tudo ali no campo. Aí, o que você faz? O seu hipocampo, que é, além de ter a função, né, de limpar o nosso cérebro, ele precisa desligar. O nosso hipocampo, ele precisa desligar para ele fazer essa higiene no nosso cérebro. Às vezes você está com baixa energia mental na sua rotina, porque o seu hipocampo está hiperalerta. Porque você fica com essas coisas todas na sua cabeça. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Coloca no papel, constrói um plano de ação. Anota ali o seu to-do, né? Aqui, ó, até comprei esse bloco aqui, comprei na Renner. Né? Tem aqui o to-do, aquilo que são as tarefas para você fazer, as prioridades. Então, eu comprei, está aqui na minha mesa de trabalho, para esvaziar a mente e colocar ali no papel. Então, saber o seu estado atual, ter uma estratégia, traçar o plano de ação é fundamental para que você possa ter mais sucesso. Aqui ele fala sobre a gente consagrar os nossos planos a Deus, a gente já falou sobre isso, e ouvir conselhos, né? Ouça conselhos, tenha mentores, tenha pessoas que vão te ajudar na realização desses objetivos. Quarta lição. Gente, a gente já está encerrando, tá? Quarta lição. As formigas têm iniciativa. A formiga, ela acorda, ela carrega a folha. Ela não fala assim, tô com uma preguiça de carregar folha. Ela não fica esperando alguém dizer para ela, você tem que cortar folha, carregar folha. Não, gente, a formiguinha corta a folha e carrega. Já dizia o louvor lá que a gente ouvia quando a gente era criança, né? Então, não fica esperando alguém dar o tiro de partida. Caso contrário, é muito provável que você permaneça a vida toda na linha de largada. Então, é você começar. Tem gente que fica assim, se eu tiver dinheiro, eu vou fazer. Quando meu projeto estiver completo, eu apresento para o meu chefe. Quando eu fizer aquele curso, eu começo a fazer lives. Quem é bom em inventar justificativas, raramente é eficiente em outra coisa. Então, a formiga, ela tem iniciativa. Ela parte para cima e faz. Ela não fica inventando desculpa. Se você gasta todo o seu tempo e energia inventando desculpa, vai ser muito difícil você ser eficiente em outras coisas. Então, eu quero que você pense aí no seu desejo, voltando lá no seu desejo, que desculpas você tem contado que te mantém preso a um resultado negativo? Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, ninguém me ajuda. Quais são as desculpas que você tem contado para você mesma, para as pessoas, que te mantém preso? Desculpa. A esse resultado. Anota aí. É mais um exercício para vocês fazerem. Quinta lição. As formigas, elas adquirem recursos. É a quinta lição desse livro. A gente tem um recurso como recurso financeiro, né? A gente tem recursos que são recursos humanos.
A gente tem recursos que são recursos internos, que são aqueles recursos que a gente tem, né? Então, eu quero que você pense nesses recursos. Como você tem se dedicado a adquirir recursos? Carol, como assim recursos internos? A coragem, a ousadia, a fé, a paciência, a constância, isso tudo são recursos internos. Mas você tem se dedicado a adquirir, a treinar esses recursos, a buscar ferramentas e formas de você ativar esses recursos em você? Porque as formigas, elas adquirem recursos. Então, quando eu faço um investimento numa mentoria, quando eu faço terapia, eu estou buscando adquirir esses recursos emocionais. Eu estou buscando adquirir novas ferramentas. Lembra que eu falei com vocês que quando eu estava lá naquela empresa, eu não tinha recurso para lidar com aquilo, para lidar com determinadas situações, para lidar com determinadas cobranças. Eu não tinha recursos para lidar. Eu não tinha maturidade, não tinha recursos. Então, eu precisei buscar recursos. Buscar isso para eu me fortalecer e ter esses recursos dentro de mim. A constância, a perseverança. Recursos humanos. Relacionamentos. Como estão os seus relacionamentos? Você está buscando ampliar os seus recursos? Você está cuidando dos seus recursos? Lembra lá, ó, ampliando o conceito de trabalho? Se relacionar dá trabalho, gente. Se relacionar é desgastante. Se relacionar, deixa resíduos. A gente bate, às vezes, um no outro, assim, ó, sai faísca, sai resíduo. Então, a gente precisa aprender a administrar e a buscar os recursos humanos. E os recursos também materiais, os recursos financeiros. Como você olha hoje para os seus recursos? Você olha para os seus recursos? Recurso financeiro, dinheiro. Você olha para o seu dinheiro? Você olha para o quanto você ganha? Você olha para quanto custa a sua vida? Uma grande ficha que caiu para mim quando eu estava passando por os processos, né, de reestruturação, amadurecimento, eu achava que eu administrava muito bem o meu dinheiro, mas, na verdade, eu não tinha investimento, na verdade, eu só gastava menos do que eu ganhava. Mas eu não sabia lidar com o meu dinheiro, eu não sabia, porque dinheiro é emoção, gente. Que emoção o dinheiro desperta em você? Em algumas pessoas, coloca aqui nos comentários, que emoção o dinheiro desperta em você? Ao pensar sobre dinheiro, que emoção o dinheiro desperta em você? Bota aqui no chat, gente. Quero saber. Quando você pensa em dinheiro, quando você pensa em finanças, quando você pensa em conta, né? Que emoção o dinheiro desperta em você? Em mim, o dinheiro despertava ansiedade, porque dinheiro sempre foi um tema conflituoso na minha família. Dinheiro sempre foi um tema importante, relevante na minha família. Então, dinheiro, para mim, despertava ansiedade. Aquela coisa assim de não, ai, quero logo pagar, não quero ficar com dinheiro na mão. Então, hoje, você tem olhado para os seus recursos? Porque fica atenta, tá? Porque se você não olha para o dinheiro, ele também não vai olhar para você. Ainda bem que em abril a gente vai trabalhar isso no nosso TPM, no nosso Tempo de Plenitude para Mulheres. Em abril, esse vai ser o tema, né, do nosso mês, Carteira Plena, vai ser o tema do mês de abril. Nós vamos ler um livro, que é A Mulher Financeiramente Confiante, e eu vou trazer na aula, a aula de abril vai ser extraordinária, gente, ela já está pronta. Eu vou trazer nessa aula os perfis das princesas e cada uma tem um perfil financeiro. E aí você vai se identificar ali com o seu perfil financeiro, né? Qual princesa você se encaixa e qual a solução para a sua vida, então. A gente vai ter uma aula em abril só para falar sobre relacionamento com dinheiro. Então, mas hoje eu quero te chamar essa reflexão. De 0 a 10, como você lida com seus recursos hoje? De 0 a 10, como você cuida dos seus recursos? Dá essa nota.
e o que eu posso melhorar em relação a esses recursos. Sejam os recursos financeiros, sejam os meus recursos internos, que eu expliquei aqui para vocês, ou sejam os meus recursos humanos. O que eu posso melhorar em relação a esses recursos? Anota isso. E para a gente fechar o nosso encontro hoje, eu vou fechar com a lição 6, né? E ainda faltam 4 lições, mas essas 4 lições, a lição 7, 8, 9 e 10, né? A 10 a gente já falou aqui um pouquinho. Essas outras 4 lições eu vou ministrar para vocês na quinta-feira. Na quinta-feira a gente vai ter uma live, vai ser no Instagram, e eu vou falar sobre essas 4 lições, ok? Mas vocês que estão aqui no Zoom, vocês vão receber o PDF, né, com a nossa aula de hoje, e toda essa aula vai ficar gravada na nossa plataforma, no Hotmart, a nossa plataforma TPM, né, Tempo de Plenitude para Mulheres. A 6ª lição, formigas não desperdiçam nada. Você já viu formiga catando farelo de pão? É um farelo pequenininho, gente, mas a formiga, ela não desperdiça nada. O que você está desperdiçando na sua vida hoje? Será que é o seu tempo? Será que é a sua saúde? Será que é o seu dinheiro? Você se planeja antes de você gastar? Gente, depois, eu estou falando para vocês dessa aula de abril, que, assim, foi um conteúdo, uma ferramenta que transformou a minha vida. Quando eu recebi acesso a isso, a essa aula que eu vou ministrar para vocês em abril, sobre carteira plena. Eu percebi que eu era super impulsiva, eu não planejava as minhas compras. E quanta coisa depois eu comprava e pensava assim, mas essa roupa não combina com as outras coisas, não combina. Meu guarda-roupa era uma coxa de retalhos, sabe? Nada combinava com nada. Eu comprava e às vezes depois não usava, ficava usando sempre as mesmas roupas e aquela roupa ficava ali um tempão no guarda-roupa encalhada. Comprava, às vezes, alguma coisa para as minhas filhas em cima da hora, porque eu não me organizei. E aí tinha que comprar, porque era aquele dia, tinha aquela festa, aquele aniversário para ir. Então, às vezes, acabava pagando mais caro numa coisa, numa peça de roupa ou num tênis, porque eu não tive tempo para pesquisar. Porque eu não planejei. Sendo que aquele era um evento que eu já sabia. Então, eu já estava em outubro, gente, planejando as minhas despesas de janeiro. Planejando as minhas despesas. Quando eu aprendi isso, eu falei, não, eu já estava em outubro planejando. Em janeiro a gente tem IPVA, tem o material escolar, tem o tênis, tem que comprar tênis para a escola, tem que comprar uniforme, então vai ser isso, vai ser isso, vai ser aquilo. Então agora eu tenho que segurar em determinados pontos, porque eu tenho essas despesas aqui lá em janeiro. Eu era irresponsável financeiramente em relação a isso, esse planejamento. Olha a importância da gente ir evoluindo cada vez mais. Eu percebi isso. Então, a formiga, ela não desperdiça nada. Ela não desperdiça tempo, ela não desperdiça de saúde, ela não desperdiça dinheiro. Quantas vezes a gente se enche de coisas para tampar buracos? Muitas pessoas eu vejo que tem um buraco negro, uma insatisfação. E se enche de coisas. Sabe? Coloca a sua mão no peito e diz assim, eu tenho tudo o que eu preciso. Respira. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho tudo o que eu preciso. Mais uma vez, eu tenho tudo o que eu preciso. Eu vou saber usufruir como a formiga faz. Ela vai lá e usufrui do seu trabalho no tempo certo. No tempo que ela tem que trabalhar, ela trabalha. No tempo que ela tem que usufruir do que ela trabalhou, do fruto do seu trabalho, ela usufrui. Com sabedoria.
com diligência, porque as formigas, elas são diligentes, elas são constantes, elas não deixam para depois, elas não procrastinam, não é que as outras lições, ó. Lição 7. As formigas trabalham em equipe, né? Que foi um pouquinho do que a gente falou dos papéis. As formigas administram o tempo com inteligência. As formigas concluem as tarefas em vez de adiá-las. E aí, cumprindo essas 10 lições, elas usufruem. Elas têm paz para usufruir do descanso. Do merecido descanso, com aquela satisfação de cumprir. Não procrastinei. Fiz o que precisava ser feito. Paguei os meus boletos. Cumpri. Tá pago. Poder chegar no final da semana e falar assim, tá pago. Né? Aquele famoso do tá pago do treino. Mas chegar com esse sentimento de realização. Isso não tem preço, gente. Não é verdade? O que vocês acham? Então, eu quero convidar vocês a colocar aqui no comentário. Vocês vão receber uma pesquisa de opinião dessa aula de hoje. Para vocês colocarem lá o quanto essa aula contribuiu para a vida de vocês. Para vocês colocarem se essa aula ela trouxe mais esperança, direcionamento para a sua vida. Quero saber de vocês aqui já. Já vai treinando o comentário que você vai colocar lá na pesquisa que eu vou te mandar, que é uma pesquisa anônima, você pode colocar lá a sua opinião sincera. Mas já vai treinando o seu comentário colocando aqui. Como essa 1h30 que nós passamos juntos aqui contribuiu para a sua vida? Fez você crescer? Te trouxe novos conhecimentos? Te trouxe insights para mudanças? Insights que vão gerar mudanças na sua vida? Coloca aqui para mim nos comentários. E se alguém quiser abrir o microfone também para compartilhar algum insight, algum aprendizado, como foi essa aula para você, fica à vontade aqui para você compartilhar, enquanto eu bebo uma aguinha. São tímidas? Primeiro encontro, né? Primeira aula. Então, vocês estão tímidas. Aula maravilhosa, trouxe reflexões. Que bom, Marcinha. Fico feliz. É só a primeira de 12 que vão vir aí. É só uma prévia, uma amostra, né, do que nós vamos ter aí no clube, no nosso clube de leitura, dentro do programa TPM. Gente, deixa eu falar com vocês, então. Já tenho aqui algumas inscritas, né, no TPM, que estão aqui me assistindo. Mas deixa eu falar com você, que talvez está chegando aqui agora e não sabe o que é o TPM, tá? Caiu aqui de paraquedas nessa aula hoje. Então, o TPM ele foi uma mentoria, né, um programa de treinamento que eu elaborei para a gente trabalhar juntas ao longo de todo o ano. Né? Muitas alunas que fizeram mentoria comigo, elas sentiam essa necessidade de continuar um processo de desenvolvimento. Ah, Carol, mas o TPM é só para quem é sua ex-aluna? Não. É para ex-alunas, para novas, né, novas alunas, né, não tem problema. Mas ela sentiu essa necessidade. Poxa, Carol, eu quero continuar com você. A gente fez 8 semanas juntas, mas a gente quer um acompanhamento, quer continuar junto. E aí, então, eu esperei, né, a gente virar o ano, a gente ter essa virada do ano, para a gente começar, então, 2023 com esse novo projeto. E o TPM, então, eu selecionei 12 livros para que você possa adquirir o conhecimento necessário para mudar a sua vida, para você ser emocionalmente plena, para você ser mais plena na sua rotina, nas suas realizações e nos seus relacionamentos. Então, a gente vai ter 12 livros, olha aqui os livros, ó. Síndrome da Boazinha, e aqui eu vou mandar para vocês por que esse livro foi escolhido. Viva Mais e Pense Menos. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido. A Mulher Financeiramente Confiante, que é o nosso de abril. O nosso livro de janeiro, A Única Coisa, um livro que vai ajudar você a conquistar foco, disciplina.
Nação Dopamina, 12 regras para a vida, comunicação e intimidade, conversas corajosas, por que gritamos, o Cavaleiro Preso na Armadura. Então, todos esses livros, eles estão no nosso programa TPM. A cada mês, a gente vai ter, então, 12 livros. A gente vai ter uma aula, uma mentoria ao vivo, uma aula trazendo para vocês aplicações práticas do conteúdo do livro para a sua vida, além de técnicas, né, da inteligência emocional, técnicas terapêuticas, para ajudar você a crescer, a amadurecer e a ter mais equilíbrio emocional. Nós, além disso, né, vamos ter um projeto devocional por mês, tá? Vamos ter o grupo de interação, onde a gente vai realizar atividades dinâmicas que estimulam a interação e a parcerias de vocês durante o programa. E vamos ter um clube de vantagens. Todas as alunas inscritas no TPM ganham 50% de desconto nos meus atendimentos de terapia individual ou casal. E qualquer turma que eu for lançar também no ano de 2023. A gente vai ter a mentoria Bem Casados, né? A mentoria para esposas. Eu devo lançar a turma para começar em março. E aí, você que é do TPM, você tem 50% de desconto em qualquer coisa que eu lançar nesse ano de 2023. E também você tem 50% de desconto nos meus atendimentos de terapia individual. Mas, para as primeiras inscritas, e agora eu só tenho 5 vagas, né, para esse bônus. Então, aproveite essas, né, ainda tenho 5 vagas para pegar esse bônus. Essas 5 inscritas, né, quem já se inscreveu já garantiu, ainda tem agora 5 vagas para aproveitar esse bônus. Vão ganhar 4 sessões individuais comigo. Nós vamos fazer essas 4 sessões individuais ao longo do ano. Então, 4 sessões individuais você está ganhando de bônus. Hoje, a minha sessão individual ela tem um investimento de R$180. Então, faz as contas aí, gente. R$180 vezes 4 dá quanto? Vocês que são boas em matemática. Acabei que eu não fiz a conta aqui. Então, só em sessões individuais, você está ganhando R$720, é isso? R$720 de bônus. Né? Porque você está ganhando 4 sessões individuais, que nós vamos fazer ao longo do ano. Para a gente acompanhar ali, você vai estar o acompanhamento da turma e a gente vai estar tendo um acompanhamento individual. Mas esse bônus eu só posso dar para mais 5 pessoas, porque dentro da minha capacidade, da minha agenda, é o que eu consigo administrar. Então, somente 5 pessoas a mais agora, né? 5 pessoas, 5 vagas para ganhar esse bônus, tá? Então, no Clube do Livro, no programa TPM, nós vamos ter os 12 livros. Cada mês a gente vai estudar. Olha aqui, a gente já tem os temas e as datas dos nossos encontros. Janeiro, atenção plena. Fevereiro, saúde plena. Março, feminilidade plena. Vamos falar sobre feminino, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso hoje, bem superficialmente, né? Sobre o nosso relacionamento com o feminino. Carteira plena. Vamos falar sobre maternidade plena, esposa, casamento aqui, rotina, comunicação plena, conexão plena, família plena, esse livro, ó, Por que Gritamos? O que está por trás do grito? Né? Então, a gente vai estudar isso a cada mês, né? Mente plena, Viva Mais e Pense Menos, é um livro também surpreendente, muito bom. Então, a cada mês a gente vai abordar um tema e vai ter um livro que nós vamos trazer um estudo para você desse livro. Além disso, dessa parte da inteligência emocional, da psicologia, a gente trazer para você essa parte, eu vou trazer para vocês também uma programação devocional. A gente vai ter um plano de leitura da Bíblia, para a gente ler a Bíblia toda em um ano, durante esse ano de 2023, e a cada mês a gente vai trazer um projeto devocional. Em janeiro, a gente vai trazer um workshop sobre família, o início de tudo, baseado no livro de Gênesis. Fevereiro, Vivendo em Liberdade. Março, Mulheres Marcantes da Bíblia. E aí, cada mês a gente vai ter uma dinâmica diferente, né? Às vezes um workshop, às vezes vão ser áudios devocionais, enfim. A gente vai ter algumas estratégias diferentes ao longo desse ano. Conquistando as Promessas, Mulher Segundo o Coração de Deus. Então, a gente vai estar lendo, por exemplo, aqui, 1 e 2 Samuel, que a gente tem a história de Davi, né, em 1 e 2 Samuel, e a gente vai falar sobre Mulher Segundo o Coração de Deus. Vai ser um tema alinhado, tá vendo? O tema do nosso devocional do mês alinhado com a leitura. Em junho, falar sobre casamento e sexualidade no devocional.
Julho, sabedoria para vencer. Agosto, fidelidade, unção e legado. Então, tem aqui todos os 12 temas já que nós vamos trabalhar na nossa programação devocional do ano, né, de 2023. Carol, é obrigatório eu ler a Bíblia? Gente, quem sou eu para obrigar alguém, né? É obrigatório eu ter que ler a Bíblia? Vai ter quiz, vai ter pergunta, vai ter prova? Gente, claro que não. Nós somos todas adultas, cada um sabe da sua realidade, da sua vida, cada um sabe os seus objetivos, o seu momento, o seu ciclo, né? Cada um sabe o momento de vida que tá vivendo. Então, nada é obrigatório. Né? Ah, mas eu só vou poder assistir o workshop se eu li? Não, você vai poder assistir o workshop. Eu só vou poder assistir a aula se eu li o livro. Senão, não, gente, não vai ter aqui. Eu vou ficar assim, vamos lá, eu quero ver aqui, vou fazer pergunta, hein, gente? Não tem teste surpresa, não, né? Eu vou fazer pergunta na aula para ver se vocês leram o livro. Gente, não é esse o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é a gente criar sempre um ambiente de crescimento, de troca, em que vocês vão estar se desenvolvendo através das técnicas, através das ferramentas e através do conhecimento que eu vou estar compartilhando com vocês. Então, olha que extraordinário, gente. Você vai poder ter acesso a isso tudo se eu te disser que é por menos de R$1 por dia. Vale a pena? Isso se a gente pensar só na perspectiva desse ano. Na perspectiva desse ano, né? Mas o que você vai aprender aqui durante todo esse ano, o quanto você vai se desenvolver ao longo desse ano, você vai levar para toda a sua vida. Então, se eu for dividir em quantos anos ainda tem a sua estimativa de vida, meu Deus, não é nada o investimento que você vai fazer nesse projeto. Mas trazendo para a perspectiva, já que a gente precisa trazer um cálculo, né? Trazer uma realidade para você, é menos de R$1 por dia que você vai investir para você viver essa experiência ao longo de todo o ano comigo. O investimento hoje nesse projeto, se você for fazer o pagamento à vista, está em R$ 364,90. Nós temos 365 dias no ano, então você vai pagar menos de R$1 por dia para investir nesse projeto. Mas, se você quiser, Carol, eu não tenho como fazer esse pagamento à vista, né? Até gostaria de fazer esse pagamento à vista, mas eu não tenho como fazer esse pagamento à vista hoje. Não tem problema. Você pode parcelar no cartão. Você pode parcelar lá em quantas vezes você precisar na plataforma Hotmart. Eles têm lá um pequeno juros, né, que eles colocam lá para poder fazer esse financiamento para você. Para mim, não muda nada se você pagar em uma vez ou em 12 vezes. Para mim, entra o mesmo valor, né? Então, é uma questão realmente de facilitar o trabalho, facilitar o acesso, né? O parcelamento traz aí essa forma que às vezes a pessoa realmente não tinha se planejado, né, para ter esse investimento agora. Então, uma possibilidade, né, o parcelamento. Então, você pode participar, ter acesso ao estudo dos 12 livros, um por mês na plataforma Zoom, com toda essa extração de conteúdo, trazendo os principais pontos, trazendo as ferramentas. Você vai ter acesso por quanto tempo? Você tem acesso por 2 anos, todas as aulas vão ficar gravadas, todos os encontros vão ficar gravados, e você pode assistir quantas vezes você quiser, lá dentro da plataforma Hotmart. Já me perguntaram, vai ser no YouTube? Não vai ser no YouTube, gente. Não é algo que vai ser aberto, vai ser lá na plataforma Hotmart. Lá o seu material vai estar lá, os seus PDFs, né? Eu já vou subir lá hoje essa aula bônus e o PDF dessa aula lá para as alunas, lá na parte de bônus. Então, os PDFs complementares dos estudos, hoje vocês já vão receber o PDF desse estudo. Hoje não, vou mandar amanhã, tá? Porque hoje eu vou acabar essa aula e vou viver, já vivi o meu momento, né? A formiga, ela sabe o tempo de descansar e ela sabe o tempo de trabalhar. Então, hoje eu já vivi o meu tempo de trabalhar, encerrando essa aula que eu vou tirar só as dúvidas de vocês, né? O que vocês tiverem de dúvidas em relação a esse projeto. E para você fazer a sua inscrição, se você tiver alguma dificuldade para fazer a sua inscrição, porque eu vou liberar o link para vocês hoje se inscreverem, você tem acesso a esses 12 projetos devocionais temáticos e dinâmicos ao longo do ano. E tudo isso por apenas 12 parcelas de R$ 36,42. R$ 36,42. Lembrando que eu ainda tenho as 5 que se inscreverem, 5 pessoas que se inscreverem, as 5 primeiras que se inscreverem depois dessa aula, vão ter acesso, vão ganhar de bônus 4 sessões individuais comigo. Então, só o bônus que você está ganhando custa R$ 720.
e você vai estar pagando 12 parcelas de R$ 36,42 por todo esse conteúdo e mais 4 sessões individuais. Então, deixa eu ler aqui o que vocês colocaram no chat e deixa eu saber se vocês têm alguma dúvida. Se vocês têm alguma dúvida, já tem as inscritas aqui que estão participando da aula. Muito boa aula, nos faz refletir sobre ações cotidianas. Parabéns, Carol, você é uma benção. Precisamos aprender a nos lançarmos e confiarmos sem desculpas. Gostei muito, hein? Essa aula ajudou muito a olhar para dentro de mim e identificar ajustes para ter uma vida mais plena. Que legal. Dani, poxa, fiquei muito feliz aqui com o seu depoimento. É isso, é esse movimento da gente olhar, identificar e começar a ajustar. Pequenos ajustes, gente. 1 passo por dia, 1% melhor por dia. Foi maravilhosa, mostrou como é possível se organizar para viver uma vida produtiva, extraordinária e plena. Ai, muito legal. Amei os comentários de vocês sobre a aula de hoje. Que bom que esse tempo que nós passamos juntas aqui serviu de edificação para a sua vida. Esse era o meu objetivo aqui. Conseguir trazer para vocês algo que realmente prático, direto e que vai fazer a diferença na sua vida. Então, se você viveu isso tudo em apenas uma aula, imagina viver em 12, que é o que nós vamos ter ao longo desse ano de 2023. Não perca essa oportunidade, garanta a sua vaga. A gente vai encerrar as inscrições em breve e para que você possa garantir principalmente esse super bônus das sessões individuais, tá bom? Um beijo grande para todas vocês. Obrigada pela companhia. Obrigada mais uma vez pela confiança no meu trabalho. Obrigada mesmo a todas vocês que me acompanham. A Elizabeth também é minha ex-aluna da mentoria, Cleide, Adriana, Márcia, Dani. Dani não fez mentoria ainda comigo, mas vai fazer ao longo desse ano, né? Mas obrigada a todas vocês pela confiança no meu trabalho, por mais uma vez investirem, né? Aquelas que já fizeram mentoria e estão investindo novamente, me mostram que, né, estão investindo, estão fazendo novamente esse investimento, é porque confiam, é porque foi bom, é porque gostaram. Então, contem comigo, eu estou aqui de mão dada, mão estendida para vocês, para que a gente possa caminhar juntas nesse processo de desenvolvimento ao longo de todo o ano de 2023. Me ajudem a divulgar, né? Divulguem para suas amigas. Eu tenho certeza que vai ser algo que vai fazer a diferença na vida delas, e aquilo que é bom, a gente não quer viver sozinho. A gente quer levar para as outras pessoas que nós amamos, não é verdade? Então, me ajudem aí na divulgação desse projeto. A gente se encontra no Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou no WhatsApp. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o TPM, para que você possa fazer a sua inscrição. Eu vou liberar o link para vocês, vou mandar o link para você garantir a sua vaga ainda hoje, tá bom? Um beijo grande e até a próxima.